Vivemos em um mundo globalizado. Há hindus na Europa, muçulmanos no Brasil, budistas nos Estados Unidos, cristãos no Oriente Médio e assim por diante. Contudo, ao colorir os países segundo a religião da maioria da população, fica claro que, geograficamente, o mundo está dividido em dois principais blocos. Os que declaram ter uma religião que não o cristianismo ou nenhuma religião concentram-se no norte da África, Oriente Médio e Ásia. É possível encontrar uma porção de pessoas de tradição hindu pelas ruas de Londres, por exemplo. Mas a intensa concentração dos hindus está no sul da Ásia, mais especificamente na Índia. Segundo dados do InfoPlease, 1,07 dos 1,12 bilhões de hindus, cerca de 14,3% da população mundial atual, estão na Índia e no Nepal. Na imagem, cada ponto amarelo pequeno representa uma população de 50 mil pessoas. É importante ressaltar que o hinduísmo tem práticas e entendimentos muito diversos. O budismo é a quarta maior religião do mundo em número de seguidores, aproximadamente 500 milhões, ou 7% da população global. É um pouco mais espalhado que o hinduísmo, e a China é o país que concentra o maior número de seguidores, seguido pelo Japão. Durante o período comunista, a prática religiosa na China foi suprimida. Recentemente, observa-se um aumento no número de afiliações religiosas de forma geral, especialmente dos que se declaram budistas. Vale dizer que o budismo é a principal religião de muitos países do Sudeste Asiático, como Tailândia, Camboja, Mianmar e Butão. Boa parte dos ocidentais associam o islamismo apenas à cultura árabe e à identidade árabe. Hoje, no entanto, os países com o maior número de muçulmanos não são árabes: Indonésia, Paquistão, Índia e Bangladesh. Mesmo o Irã, em quinto lugar na lista, não é considerado um país árabe por conta do idioma persa. A diversidade cultural, linguística, étnica e de crenças do Islã em termos globais é algo essencial a ser considerado pelos que são testemunhas de Cristo. A China, cuja população em 2019 girava em torno de 1,4 bilhão de habitantes, é o país com mais pessoas que se declaram não religiosas, perto de 600 milhões. O que surpreende muitos, contudo, é que os Estados Unidos são o país com a segunda maior população não religiosa do mundo. Um país que, com muita frequência, associamos a valores cristãos e a uma herança cristã. Segundo dados do Pew Research Center, há uma tendência de alta dos que se declaram não religiosos, tanto na América do Norte como na Europa. A alta taxa de fertilidade entre os muçulmanos, 2,9 filhos por mulher, e uma população mais jovem são as principais razões do crescimento exponencial desse grupo religioso. Há conversões tanto de outros grupos religiosos como de não religiosos ao Islã, mas o maior número de nascimentos responde por mais de 90% do aumento do número de fiéis. Quanto aos cristãos, há 100 anos, em média, 1 a cada 3 pessoas declarava-se cristã, e esse número se manteve. A maneira como as pessoas expressam a fé cristã mudou consideravelmente
no último século, mas o percentual dos que se declaram cristãos, em nível mundial, permaneceu inalterado. Principalmente no norte global, ouvem-se afirmações do tipo: religião é algo primitivo, o secularismo vem aí. Como mencionado, apesar de o número dos que se declaram não religiosos estar aumentando na América do Norte e na Europa, o retrato global é diferente. Enquanto, em 1970, 80% da população mundial tinha alguma afiliação religiosa, em 2025 esse percentual deve subir para pelo menos 90%. Países ex-comunistas como China, Rússia e Vietnã, por exemplo, estão entre os que mais têm pessoas afiliando-se a alguma religião. Em menos de 10 anos, se contarmos apenas os cristãos pentecostais e carismáticos, este número superará o de pessoas não religiosas.